Oi, meu povo, gente boa. Eu quero trazer aqui a vocês algumas informações que são muito importantes para entender a conjuntura desta guerra promovida pela extrema-direita contra quem não é da extrema-direita. E você vai entender por que a gente tem que ter consciência disso se a gente quer, de fato, furar a bolha e tirar as pessoas desse estado de alienação em que elas se encontram. Porque se você não ouvir meu vídeo até o final e não der crédito a isto que eu vou passar a você, você não vai entender por que dessa minha preocupação. Eu vou falar aqui sobre o Felca e o vídeo que ele fez que furou a bolha. E da preocupação que está presente na manifestação dos foragidos. Estes militantes da extrema-direita que estão foragidos do Brasil e que lá de fora lutam para que a desinformação prevaleça e principalmente para que aqueles que estão nessas bolhas, que são desinformadas por eles, não sejam tirados do estado de transe em que eles mesmos colocaram essas pessoas. Eu vou mostrar aqui um trecho da fala do filho do Catatadá, o Constantino, que é um foragido, né? Um dos piores, convenhamos, né? Por falar em piores, tem jornais de extrema-direita que também atuam bem à margem da verdade. E quando eu falo à margem da verdade, eu estou dizendo que eles se utilizam do método meias-verdades, que é muito mais perigoso que uma mentira completa. Porque a meia-verdade, para aquele que não consegue discernir com profundidade, interpretar e fazer uma análise crítica, a meia-verdade sempre vai servir perfeitamente no lugar de uma verdade, porque ela, por ter fragmentos de verdade, esses fragmentos de verdade indo de encontro com a crença pessoal daquele que recebe essa informação, aquele fragmento de verdade autentica toda a mentira. Então ele olha para aquele fragmento e compra todo o pacote completo das mentiras. Então eu digo que mentiras parciais são piores do que mentiras completas, porque as mentiras completas, elas provocam uma rejeição imediata. Então eles trabalham muito buscando pontos de contato. Eles trabalham muito crenças para que a pessoa que recebe aquela informação diga: poxa vida, é exatamente isso. É nisso que eu acredito. E uma vez capturadas por estas meias-verdades, essas pessoas passam até a disseminar mentiras acreditando na seguinte máxima: é mentira, mas eu acredito. Portanto, mesmo sendo mentira, por fazer parte desse pacote todo, eu vou compartilhar. Eu estou falando daquele alienado mesmo, o povão que foi boicotado na educação. Este sim, este vai comprar o pacote fechado, sem discernir o que está ali dentro e a intencionalidade daquilo. Porque toda notícia, quando ela é ideológica, parcial, ela não vem como notícia pura e simples, ela vem carregada de uma intencionalidade. Ou seja, quem escreveu aquele texto, quem fez aquele vídeo, faz aquele vídeo tendo como propósito atingir uma finalidade ideológica e não levar uma informação que provoque pensamento crítico. A minha intenção é provocá-lo para que você pense e tire você mesmo suas próprias conclusões. Mas eles não querem que você pense, eles querem que você compre o pacote fechado. Por isso, essa necessidade de identificação, de pegar uma crença e a partir dessa crença criar um elo de conexão e a partir dessa conexão espalhar todo tipo de mentira que vai chegar e vai ser absorvida como verdade por estes que estão nessas bolhas. Agora eu tenho um teto, eu tenho um chão, eu tenho um lugar, eu tenho gente que se identifica comigo, eu pertenço a um grupo e, portanto, para pertencer a esse grupo eu faço qualquer coisa. Porque este grupo, esta bolha, deu sentido à minha existência vazia. Por isso que você vê muita gente de meia idade para frente, que já viveu muito e, às vezes, muitas vezes, olha para trás e não vê nada que tenha dado a essa pessoa um motivo para ter orgulho. Ela acha a vida dela vazia, porque foi um trabalho repetitivo, não houve um crescimento de fato real, além de uma certa estabilidade, uma vida vazia de significado. Ela precisa de significado. E o bolsonarismo traz esse sentido, porque coloca um inimigo. E o inimigo é uma força motriz poderosa, porque se eu tenho alguém para combater, eu já logo eu tenho uma missão na vida, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, de fato, a polarização não existe, a guerra também não existe e, portanto, esta causa que dá sentido à vida destes bolsomínios
que são as pessoas que não têm discernimento, mas que encontraram sentido para suas vidas neste grupo, a causa deste grupo, ela não é real. É fantasiosa. Por isso não existe por parte destes que são da extrema-direita, que a mídia insiste em chamar de oposição, a oposição. A oposição são aqueles que não concordam com o governo em certos aspectos. A oposição pode até apoiar o governo em uma pauta que seja comum. Não, essa pauta do governo beneficia a população, mas não nos traz prejuízo. Portanto, é uma pauta que a gente vai apoiar. Nós vamos nos opor àquilo que vai representar algum tipo de prejuízo à elite que é por nós representada. Esta oposição, ela existe, está amparada pela Constituição, que prevê pluralidade política. Logo, a existência de oposição em situação é importante para que todos os setores da sociedade sejam representados e que haja discussão em cima, em torno de um tema, de uma proposta. Então o governo, que é a situação, apresenta uma proposta que encontra oposição, que debate, e a partir desse debate você tem uma implementação de algo que vai de acordo com os múltiplos interesses de uma sociedade plural. Para isso que existe oposição. Todavia, a oposição que é feita pela extrema-direita não se pode chamar de oposição, porque eles não acreditam no diálogo, na negociação, na democracia, nas instituições democráticas, no Estado democrático de direito, tampouco respeitam a Constituição. Se eles estão envolvidos, esta oposição de extrema-direita está envolvida com tentativa de golpe, eles não são oposição, eles são golpistas, e golpistas devem ser tratados como criminosos. Estes criminosos que se autodenominam como sendo direita, que direita não são, eles são criminosos porque são golpistas e não acreditam no Estado democrático de direito. Não acreditam em soluções que possam advir do debate. Tanto que eles não debatem. Eles transformam aqueles com os quais eles não concordam, com aqueles que pensam e acreditam, pensam dentro do Estado democrático de direito e acreditam na Constituição e na democracia, como inimigos a serem destruídos. Logo, não são oposição, são golpistas de extrema-direita que têm como único propósito o seu trabalho dentro do legislativo, encontrar um jeito de boicotar a democracia e implantar um estado de caos na sociedade para viabilizar o golpe. Eles só pensam em golpe, tanto que esta é a pauta deles: anistiar criminosos golpistas, livrar o chefe da prisão, tornar esse chefe elegível novamente e, caso ele não consiga se eleger pelas vias legais, tentar novamente um novo golpe. É para isso que eles existem e é por isso que eu vivo a combatê-los. Esta extrema-direita, criminosa golpista, ela transforma todos nós, aos olhos daqueles que fazem parte da bolha deles, da bolha alienada por eles, transforma aos olhos destes, nós que discordamos deles, em alvo, um inimigo a ser destruído. E o fato de aquela bolha ter um inimigo a ser destruído dá sentido à existência desta bolha, porque nós somos aqueles que somos contra a família, somos contra tudo que é bom na sociedade, a gente é contra, porque esta extrema-direita mente o tempo todo, criando na cabeça destes que estão na bolha e que encontraram sentido para a vida nesta bolha, a imagem distorcida de que nós somos inimigos, de fato, inimigos da igreja, inimigos dos bons costumes, o que é uma grande mentira. E quando a gente revida a estes ataques, eles dizem: olha só, viu só como eles são contra a gente? São contra o que a gente defende? Reforçando a ideia polarizante, a ideia do inimigo. E esses que estão na bolha e que encontraram sentido na existência do inimigo vão cultivar a ideia do inimigo, porque é este inimigo que deu sentido à existência deles. Eles agora pertencem a um grupo e têm um chefe, um pai. E este pai a todos protege. Ainda e mesmo quando foge para os Estados Unidos e deixa os seus filhos numa condição lamentável de prisão iminente, e prisão que depois se confirma, sem avisar esses filhos de que seriam presos. Mas eles já criam logo uma narrativa para justificar a ausência do chefe, e eles que precisam do pai e existem em função deste inimigo, vão acreditar em tudo que eles falarem. Então é por isso que a extrema-direita fica muito preocupada quando alguém tipo Felca
com um vídeo sério, denunciando coisas reais, sérias, consegue furar a bolha e atingir essas pessoas da bolha, defendendo uma pauta que a extrema-direita, na verdade, não defende, porque toda a defesa que eles fazem da família é uma defesa muito superficial, meramente de discurso. O chefe deles, o líder, o pai, Bolsonaro, está no terceiro casamento e tem um filho com cada mulher. Eu também estou no terceiro, mas eu não sou defensor da família ideal, perfeita. Não sou eu o representante, não sou eu o juiz de quem não tem uma vida dentro daquele padrãozinho bonitinho da família comercial da margarina. Eu não julgo o Bolsonaro por ter se separado e casado. Eu apenas acho que ele não é o representante dessa família perfeita que eles pregam como modelo para a sociedade, definitivamente. Mas aqueles que têm Bolsonaro como pai não querem saber desse detalhe, porque Bolsonaro deu sentido à vida deles. Vocês entenderam que quando Bolsonaro veio com um discurso que dividia, e é interessante essa coisa da divisão, né? Você sabe o que significa diabo? Diabo, do prefixo di, significa aquele que divide. E Bolsonaro é literalmente um diabo humano, porque ele veio e dividiu as famílias. E a ideia de dividir é fundamental para a existência da extrema-direita. Portanto, se Felca furar a bolha, se eu aqui conseguir furar a bolha e atingir aqueles que estão dentro dessas bolhas alienantes, eu vou ser atacado muito por eles, em razão justamente de eu estar fazendo algo que eles não querem, porque eles precisam das bolhas. Vocês lembram das campanhas de Bolsonaro para armar a população? Quem de fato ele conseguiu armar? Os seguidores dele, porque nós somos contra o cidadão comum ter arma. A gente é da paz. Vocês entendem que quando ele vem com um discurso de violência simplista, do bandido bom é bandido morto, aquela coisa que não resolve a situação real da sociedade, que não vai no cerne, na raiz, na causa profunda das mazelas sociais e da marginalização, quando ele fala aquele discurso raso, ele atrai para si os que pensam raso e que pensam também que violência se resolve com violência. Ele já separou os seus seguidores e nós desprezamos o discurso dele porque nós pensamos de forma mais profunda. Ele separa quem pensa de quem não pensa de forma mais profunda. E ele consegue armar esses que com ele concordam, que têm acesso à arma por conta de ter dinheiro. Aqueles que não têm dinheiro, provavelmente a ideia deles é que esses colecionadores que podem comprar muitas armas distribuam essas armas entre os seguidores de Bolsonaro que concordam com o discurso violento, mas que não podem comprar armas. Por isso que alguns puderam comprar muitas armas. A intenção de Bolsonaro sempre foi uma guerra civil. Não é um golpe a partir das Forças Armadas, porque ele sabia que Forças Armadas não estavam totalmente sob o controle dele. Por isso que ele quis armar a população, para promover um golpe a partir de uma população armada que atacaria a todos aqueles que não concordassem com esse método. Eu sou um alvo de Bolsonaro. E Bolsonaro é o líder desses que estão armados por conta do discurso simplista deles. Então, quando alguém como o Felca traz uma informação importante, relevante e que fura a bolha, eles logo pensam, peraí, como assim? Esse cara cresceu nas redes sociais e eu nem sabia? Por isso que eu quero mostrar a vocês um vídeo do Constantino e vou fazer algumas leituras a partir deste vídeo. Vamos lá? Quando o Felca fez um vídeo falando de um problema real da adultização nas redes sociais, este vídeo começou a chegar nas timelines dos conservadores e furou a bolha. E o vídeo do Felca trouxe novamente à discussão a questão da regulamentação da internet. Para você parar com esses movimentos de adultização, você precisa regulamentar. Se você quer combater de fato a exploração infantil, não vou usar os termos para não haver um problema de algoritmo, você precisa regulamentar. E regulamentar implica também você controlar a ilegalidade que é livre hoje por conta das fake news. E aí que vem a preocupação. Felca fura a bolha e junto com Felca vem todos aqueles que pensam, discutindo questões reais da sociedade. E isso é muito ruim para quem quer manter uma parte da população alienada e à disposição deles para qualquer tentativa possível de golpe. Isso é preocupante. De fato, não existe dentro da realidade factual, não existe polarização. Porque para existir polarização você tem que ter extrema direita e tem que ter extrema esquerda. E não existe extrema esquerda. O governo Lula é um governo de direita, com um olhar social. Porque o vice do Lula é de direita. Lula distribuiu ministérios a gente da direita. Mesmo porque o governo Lula sempre foi um governo de coalizão, de vários partidos. Principalmente porque nós não temos uma base de esquerda para apoiar um governo de esquerda.
Lula, para governar, precisa da direita. Por isso que ele distribui ministérios para a direita, para trazer esses partidos para o governo. Ou não haveria nenhuma possibilidade de fazer nada pelo povo. Com esta minoria de esquerda do Congresso não tem como. Só é possível fazer um governo de coalizão. E Lula acaba por fazer um governo de direita, porque pautas da esquerda de fato não passam. Não existe extrema esquerda. Mas eles precisam da polarização para dividir famílias, para que não haja discussões que possam fazer com que as pessoas despertem do transe. Então por isso que eles ficaram tão preocupados com o Felca. Eu quero mostrar um videozinho do Constantino e quero discutir esse assunto a partir da fala dele. Vamos lá. Eu publiquei esse vídeo nas redes sociais. Você não viu ainda? Meu Deus, já tem mais de quase 1 milhão de visualizações. É só você olhar no YouTube, na sequência dos vídeos. Eu já falei sobre esse assunto. Hoje eu tô falando de forma mais pontual, mais direta. Você não viu ainda. Meu Deus. Tá mal informado, gente. Eu quero chamar a atenção do público por uma coisa. Eu não conhecia o tal do Felca. Nunca tinha visto nada dele antes. É impressionante como existem as suas bolhas nas redes sociais. Pois é, né? 2 milhões de seguidores, eu não tinha ouvido falar dele. Ele gravou um vídeo chamado Adultização, que mostra a sexualização precoce. Viu só? Ele tá impressionado que o Felca tem tem milhões de seguidores e ele não viu. Como que alguém está dentro das redes sociais, das Big Techs, engajando, crescendo tanto assim, e nós da extrema-direita que detemos o comando, porque você sabe que as Big Techs estão nas mãos de gente da extrema-direita. Como que nós, que somos donos, porque ele estando na extrema-direita e a extrema-direita fazendo parte e as Big Techs e os donos das plataformas fazendo parte da extrema-direita, como que a extrema-direita não viu alguém engajando um assunto que pode levar a uma regulamentação da internet sem conhecimento deles? Aí ele pensou, as bolhas fazem isso de fato. Mas esse Felca furou, a bolha cresceu e nós não sabíamos de nada. Fugiu do nosso controle. De influenciadores, é um vídeo de quase 1 hora e deu muita repercussão na direita. Começou a aparecer muito na minha timeline ali, né? Direto. E eu comecei a ver que logo depois começou a aparecer muito na esquerda também. Humberto Costa, Felipe Neto, blá blá blá. E eu comecei a falar assim, opa, será que a direita caiu numa pegadinha? Porque tá muito claro que a esquerda vai usar esse caso sensível, chocante de pedofilia, mas... Viu que a preocupação dele, será que a direita caiu Não, a direita não caiu numa pegadinha, porque a direita não são vocês. Vocês são golpistas. A direita é outra coisa. Eu acho tão estranho que a direita não se pronuncie para falar que estes aí não são a direita. Sabe por que a direita não faz isso? Porque Bolsonaro rende voto. Por isso que você não vê a direita criticando Bolsonaro. Mas olha a preocupação dele. Eu preciso calar discurso de ódio e fake news. A esquerda, de repente, está usando isso como um pretexto para censura. Todo cuidado é pouco. Você viu a discussão sobre pedofilia e a necessidade de regulamentação na internet pode ser usado pela direita, esta causa sensível e importante pode ser usada pela esquerda para calar propagação de discurso de ódio e fake news. Opa, eles vão mexer com a gente. A direita está caindo numa pegadinha porque a esquerda, a partir do que Felca denuncia, vai regulamentar a internet. E regulamentando a internet, o discurso de ódio e das fake news entram no pacote. E isto é censura. Ele está falando que acabar com o discurso de ódio e discurso de fake news na internet é censura. Eles não querem que a regulamentação acabe com o discurso de ódio e das fake news, porque isso corta o alimento que eles dão todos os dias a esta bolha armada que eles querem, a seu tempo, usar contra todos nós. Eles continuam mantendo essas pessoas no estado de semi-hipnose. Tanto que eles são capazes de dizer que aquilo que aconteceu no dia 8 foi a esquerda infiltrada. E eles acreditam. Acreditam porque querem acreditar. Porque pertencer a essa bolha deu sentido à vida deles. Entende? Que eles estão preocupados com o fato de que eu ou qualquer outro influencer de esquerda, como o José, do Portal do José, o Clayson e tantos outros que trabalham no sentido de furar as bolhas, eles não querem que a bolha deles seja furada e, em função das pessoas receberem informações como esta que eu estou passando aqui, elas vêm sair do transe e deixem de ser o gado que eles usam como se não fosse nada, como fizeram com aquelas pessoas que, em nome deles, a partir de um comando recebido deles, destruíram os prédios dos 3 poderes. Apoie este canal, gente, aqui está uma chave, você pode me ajudar. Um grande abraço, boa semana para você.